Olá, aqui é o professor Lucas Lima, mais um exercício exemplo de mecânica dos materiais. Temos aqui, né, uma viga onde ela tem uma seção de U invertido, né? Então, um corte transversal aqui a gente veria um U, dessa forma aqui. E ela está engastada de um lado com uma força aplicada no outro, sendo que essa força está aplicada nesse ponto, né? Essa força aqui, a gente vai ter uma componente vertical, uma componente horizontal. Logo, tanto a componente vertical quanto a horizontal vão realizar momentos, né? E ele pede qual que seria a tensão máxima sobre essa viga na seção AA, né? Então, vejam bem, a gente vai precisar saber qual que é o momento dessa força aqui sobre a seção AA, tanto da componente vertical quanto da componente horizontal. Da componente vertical, né, é mais fácil, porque a gente tem esse braço de alavanca de 2 metros, mas da componente horizontal, a gente vai precisar saber a distância do ponto de aplicação da força para o centroide da seção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser encontrar o centroide dessa seção aqui em U. Então, para esse centroide, eu dividir esse U em 3 partes, né? Eu vou ter sempre o braço de alavanca de cada uma das partes, vezes a área. A área desse daqui vai ser o quê? 15 vezes 200. Visto que essa parte é igual a essa, eu posso simplesmente multiplicar essa área aqui por 2. Mais a área dessa parte daqui, que é 250 vezes 20. E agora em cima eu vou usar a mesma área, só que antes eu vou multiplicar pelo, né, a coordenada do centroide. Vou usar como referência esse ponto aqui embaixo. Poderia usar aqui o ponto em cima? Sim, mas eu prefiro usar esse ponto aqui embaixo. E aí vou ter a coordenada do meu centroide, né, em relação a esse ponto embaixo. Vai ser no meio aqui, então vai ser 100 milímetros, multiplicado pela área, vezes 2, visto que temos duas peças semelhantes aqui. E o de cima, a coordenada do meu centroide vai ser 200 menos 10, né? Então vai dar 190. Isso daqui, a coordenada do meu centroide, vai ficar então igual a 140,91 milímetros. Vejam que essa é a coordenada do meu centroide e eu preciso achar qual que é a distância do ponto de aplicação para o meu centroide. Então, eu posso chamar isso de braço de alavanca, eu vou chamar de D, e subtrair, né, esse tamanho total de 140,91. Bom, temos aqui então a distância entre a fibra superior, né, e o nosso centroide. Então, bem, temos aqui o diagrama de corpo livre da nossa viga, e então eu não estou me interessando nem no esforço normal, nem no esforço cortante. Vou fazer direto então a equação do momento fletor usando, né, esse ponto daqui. Dessa forma, a contribuição de V e de N vai ser zero para o momento fletor. E aí, visto que eu coloquei a princípio M como positivo, esse momento aqui em relação a esse ponto, né, do azul da componente vertical vai realizar um momento também saindo do plano positivo, né, com um braço de alavanca de 2 metros. Vou colocar aqui em milímetros, tá? Esses 2 metros. Então, lembrando que nossa força está em kN. Vai dar uma resultante kN milímetro em momento. E essa componente aqui, que vai ter o braço de alavanca, né, em relação ao centroide aqui, também como positivo, né? E esse braço de alavanca vai ser 59,09 milímetros. Todo esse somatório tem que ser zero. Esse momento aqui nos resulta em menos 4,86 vezes 10 ao cubo kN milímetro. Tá certo? Bom, em relação à nossa tensão máxima, já temos o momento, né? A gente vai ter essa distância daqui até o eixo mais afastado, a gente já tem também. Falta encontrar qual que é o nosso momento de inércia da seção. Então vejam que para eu achar o momento de inércia da seção em relação ao centroide dela, né, eu vou dividir esse U em 3 partes. Vou chamar isso aqui da nossa componente 1, 2
e 3, sendo que a contribuição de 2 e 3 em relação ao momento de inércia dessa área daqui, né, vai ser a mesma. Então, temos que o momento de inércia da seção total vai ser I1 mais I2 mais I3, e vou achar I1 aqui. I1, então, vai ser, visto que é uma seção quadrada, base vezes altura ao cubo sobre 12, mais, né, a gente vai ter que deslocar, pelo teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia desse centroide aqui para esse ponto daqui. Então, vai ser a área dele, a área vezes o braço, que vai ser essa distância aqui, ao quadrado. Então, isso nos resulta em 250, vou manter tudo em milímetros, vezes 20 ao cubo sobre 12, mais 250 vezes 20, que é a área, vezes o braço de alavanca, que seria, né, 59,09, menos 10, porque isso daqui vai estar uma distância de 10 daqui. Então, fica 49,09. Então, esse I1 vai ser igual a 1,22 vezes 10 a sétima milímetro a quarto. E agora, I2, que é igual a I3, vou usar a mesma equação, de base h ao cubo sobre 12 mais a área braçal vezes o braço ao quadrado, né? Isso vai nos resultar, a base vai ser 15 milímetros, a altura 200, né? A nossa área vai ser 15 vezes 200, o braço de alavanca, então, seria a distância desse centro aqui, né? Que é 100, se a gente contar daqui, até aqui. Então, seria 100 menos 59,09. Então, nosso I2 é igual a 1,50 vezes 10 a sétima milímetro a quarto. Então, aqui, para a nossa tensão máxima, a gente vai usar essa equação. Temos sigma máximo, vai ser o momento. Lembrando que esse menos aqui, o que significa esse menos? Que ele vai estar no sentido oposto ao que a gente estimou aqui inicialmente. Então, esse momento na seção AA, ele vai estar oposto, quer dizer que ele vai estar comprimindo as fibras inferiores. Então, as fibras inferiores vão estar sob compressão, e veja que a distância desse centroide até aqui, né, vai ser muito maior do que daqui até aqui. Então, a tensão máxima vai ser compressiva, né, usando essa distância daqui, do centroide até essa extremidade aqui, que vai ser essa distância de 140,91. Então, posso usar, se eu quiser saber só o máximo, né, posso usar em módulo o 4,86. Vejam que a gente usou aqui, vezes 10 ao cubo, quilonewton-milímetro. Se eu quero obter a tensão em megapascal, né, que é o mais utilizado, a gente pode, então, ao invés de deixar quilonewton, multiplicar por 10 a sexta para ter newton-milímetro. 10 a sexta newton-milímetro, né? E aí a gente multiplica em milímetro ainda pela essa distância daqui, que é, né, 140,91, e divide pelo nosso momento de inércia total, que vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3. Sendo I2 igual a I3, isso vai dar I2 vezes 2, 3, mais 1,22, né, 4,22 vezes 10 a sétima milímetro a quarta. Então, veja que a gente está sempre usando milímetro, então eu posso manter isso aqui em milímetro embaixo. Aqui, então, está newton-milímetro, aqui está em milímetro, aqui também está em milímetro a quarta, né? Então, a gente vai ter sigma máximo como se fosse 16,2 megapascal. Lembrando que essa tensão está em compressão. Vejam bem, eu só cheguei em megapascal porque eu já estava fazendo as unidades todas em newton-milímetro. É possível também, ao invés de usar essa equação, usar essa equação aqui. Então, o que a gente teria? A gente tem o y que seria positivo, o menos ficaria aqui na fórmula mesmo, o y seria negativo, né? E aí
o m também seria negativo. Então, ficaria menos, menos, ficaria mais, com y negativo, ficaria menos 16,2 e o sentido menos indicaria que essa fibra aqui externa está em compressão. Cuidado, porque diferentes livros didáticos, né, diferentes obras, usam convenções diferentes quanto à posição do y positivo ou negativo, ou mesmo essa equação daqui. Então, por isso que, ao invés de simplesmente memorizar as equações, vocês têm que entender, né, como que elas representam o que está acontecendo aqui. Beleza? Obrigado aí. Dê o seu like para reforçar o nosso trabalho.